E aí, coletivo do signo de Câncer, vamos saber agora quais são as energias predispostas para o signo de vocês para 2026. Eu vou abrir agora aqui na frente de vocês uma mandala, que é uma adaptação de uma leitura que eu trabalho, que eu ofereço nos meus atendimentos particulares, em que a gente vai mapear várias áreas da tua vida, tá? Obviamente, por ser uma adaptação, é uma leitura um pouco maior. Numa leitura particular, eu dou uma esmiuçada um pouco mais detalhada, um pouco maior, mas aqui a gente já consegue traçar um cenário bem elucidativo do que será o ano de 2026 para o coletivo, tá? Vocês vão perceber que eu vou falar de várias áreas da vida, da maneira como elas se interligam. Vai ser uma leitura muito legal. Quem quiser, essa leitura é uma leitura geral, né? Então, ela vai servir para todo o coletivo. Quem quiser uma leitura nesse formato, né? Na verdade, um formato expandido do que eu vou apresentar aqui, entre em contato comigo. Tá aqui no descritivo do vídeo o meu WhatsApp e a gente marca uma consulta. Eu tenho agenda, tenho promoções também para o mês de janeiro e o ideal é que essa leitura seja feita mesmo no comecinho do ano, tá certo? Vamos lá então? Neste momento, peço cartas e mensagens para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias, energias para 2026, coletivo do signo de Câncer. Diga lá, tarô. Vou ajeitar aqui bem direitinho, né? Para que vocês para que eu consiga colocar tudo à mesa. Vamos lá. Adianto que está bem bonito. Tem desafio? Tô falando isso para todos, gente. Tem desafio? Tem desafio, mas está bem bacana. Qual a energia para o coletivo de Câncer ao longo de 2026? Aquela energia que vai pairar o ano todo. Energia da temperança, arcano, que traz equilíbrio, que traz cura, que traz as coisas se ajeitando, tudo se resolvendo. Ligação com a espiritualidade, o divino, né, aquilo que é espiritual, atuando na tua vida, trazendo paz, conforto, tranquilidade, energias equilibradas, energia de cura para os processos que você está vivendo. Então, é um ano de muita transformação, um ano de que as coisas, sabe aquele período turbulento? Fica para trás. E vejo que vocês iniciam um processo de equilíbrio, tá? Uma energia muito boa, muito, 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 né? Olha aqui, ó. Percebam que tem uma esfera cinza e uma meio amarela. É como se algo fosse frio e quente, e ele, né, meio que manipulando essas esferas, temperando mesmo, equilibrando
as situações da tua vida, tá? Isso aqui ao longo do ano. Qual que é a tua energia hoje? O que você está passando agora? Vejo um canceriano muito saudosista, olhando para o passado, revivendo coisas, tá? Revisitando o passado. Claro, né? A gente está no final de ano, então é natural que isso aconteça, porque a gente fica mais emotivo, emotiva, né? Bate aquela saudadezinha de quem se foi, né? Se foi porque, né, acabou, cumpriu a missão e desencarnou, ou porque se foi por conta de processos de ruptura, né? De qualquer forma, é o canceriano muito saudosista, ou então que um canceriano que está passando por situações que já viveu. Sabe aquela pessoa que fala assim, gente, eu estou vivendo um período de repetição de ciclos absurdo. 2025 foi um ciclo atrás do outro. Tudo que eu já vi, parece que não teve nada novo. Tudo que eu vivenciei em 2025 já tinha passado anteriormente, né? É com essa energia que vocês estão agora, né? A energia do passado presente, né? Falei na leitura anterior. Passado rondando a minha porta, feito alma penada, tá? Qual é a questão aqui, né? O passado, quando ele volta, é sempre para resolver alguma coisa. Porque o que já foi resolvido não tem necessidade de voltar, não é verdade? Então, assim, tudo que vocês estão passando hoje, com essa carta da temperança, vai se equilibrar, né? Vocês vão conseguir ressignificar o passado, mudar de fato, efetivamente, o que vocês ainda conseguem mudar, ou ressignificar aquilo que não tem mais possibilidade, né? Porque às vezes, vamos pensar em situações práticas, às vezes você tem um problema muito sério com uma pessoa ao longo da vida. Muitas brigas, muitas desavenças, né? E de repente essa pessoa falece. Então não tem mais a possibilidade daquela DR, de sentar, conversar, né? Ajustar os ponteiros, não tem mais. E aí você precisa passar por um processo de ressignificação do passado. Entender que aquilo aconteceu e que é preciso tocar a vida agora de uma outra maneira, de uma nova perspectiva, né? Mas aí, para quem é essa situação, a espiritualidade está aí te ajudando, né? Vai te trazer essa mudança de visão, né? Vai trazer aí um carinhozinho, sabe? No coração, na alma, falando, olha, fazendo com que você entenda esses processos, porque tem hora que é difícil a gente entender, né? Acontece essa ruptura e tem hora que a gente não dá conta, então vem a espiritualidade meio que te carrega no colo, sabe? Então tem essa energia aqui de vocês ressignificando o passado. Quem ainda não está nesse processo é necessário, tá? Agora, vou falar da casa onde você mora, ou onde você encontra aquele carinho, aquele afago, que pode ser na tua casa, né? Ou para algumas pessoas é na casa de um amigo, na casa da família da namorada, do namorado, em qualquer outro lugar que não a casa. Mas a gente sempre encontra um lugar onde é o nosso lugar, né? E aí, vocês vêm com a energia dos amantes, energia, né, dos enamorados, que pede, fala de uma dúvida, né? Se tem uma dúvida, é porque demanda uma tomada de decisão. E aqui o toque da espiritualidade, né, do universo, sai de cima do muro, decida alguma coisa, né? O que tem para 2026, na casa da casa, é uma energia de muitos questionamentos, de dúvida, de decisões que precisam ser tomadas e que você tem que tomar, tá? Então, pondera bastante, analisa todo o cenário, mas identifique.
né? E aceite que 2026 vocês, na casa de vocês, né, terão que ditar algumas regras, tomar algumas decisões. Posso estar falando de decisão a respeito de mudança, posso estar falando de decisão a respeito de cortes que precisam ser feitos, né, financeiramente, posso estar falando de reformas, né, qualquer coisa que você precise tomar uma decisão, mas que diga respeito à sua casa, ao ambiente em que você circula, ao ambiente em que você habita, tá? Vamos falar de trabalho agora. Deixa eu só beber uma aguinha. Porque vocês são o 4º signo que eu tô gravando, a voz já tá, a garganta já tá pedindo socorro. Trabalho, vocês estão bem, viu? Vocês vêm com a roda da fortuna e a estrela. A roda da fortuna é aquela energia que os humilhados serão exaltados, né? Ela fala de grandes mudanças e grandes transformações. Então, para algumas pessoas, é uma energia de mudança para melhor. É vocês sendo promovidos. Para quem está aí enfrentando num período em que você está fora do mercado de trabalho, você encontrando em 2026 uma nova recolocação. É um período de muito agito profissional, né? Posso estar falando com quem vai para congresso, para quem vai... sabe quando vocês têm aquelas visitas para a sede da empresa, tem umas empresas, grandes empresas proporcionam isso, né? Então eu vejo muito essa movimentação profissional. E claro, né, também tem o contrário. Também vejo a possibilidade de algumas pessoas que estão muito bem e que aí a roda vem e dá uma sacolejada, né? Alguém que pode passar por algum abalo, alguma coisa assim. Porque a ideia da roda é aquela movimentação. Então, quem está em cima vai para baixo, quem está para baixo vai para cima. Eu tendo a achar que as mudanças da roda são sempre benéficas. Porque uma coisa que eu sempre falo é que a roda é a roda da fortuna e não a roda da miséria, né? Gosto muito dessa perspectiva. E aqui, a gente tem que apostar nisso, canceriano. Sabe por quê? Porque para além da roda da fortuna, vocês vêm com a energia da estrela, que é uma carta que vem falar de sonhos realizados, de você encontrando um rumo para a tua vida profissional, forte influência da espiritualidade nesses processos. É como se a espiritualidade olhasse para o canceriano e falasse assim: mas está sendo tão bonzinho, está fazendo tudo tão certinho, vou dar uma forcinha para essa pessoa, né? A espiritualidade agindo ali na tua vida, né? Nessa área da tua vida. Então, o cenário, ele é muito positivo. E aí, quando a gente pensa, vamos lá, né? Roda, estrela, temperança, gente, é fechar com chave de ouro, sem dúvida. Por quê? Porque a temperança e a estrela, as duas cartas, elas têm energias muito parecidas. Percebam que, visualmente, elas até, né, aqui, ó, essa cor meio arroxada, remete à espiritualidade. Ela está presente aqui também, ó. Tem essa bola, né, que aqui representa a estrela, mas aqui a gente também tem, né? Então, são cartas que têm uma energia muito parecida. O que difere? Aqui é o universo te trazendo aquilo que é bom para você. Nem sempre é o que você espera, mas que é o melhor para o momento. Aqui é a certeza da vitória. A diferença também. A estrela, ela é mais rápida. A temperança, ela é lenta. Por isso que essa carta aqui, ela fala que esse processo de cura, ele vai se desenhando ao longo de 2026, porque é a tua energia para o ano. Aqui são processos mais rápidos, tá? Mas é a pura interferência, intervenção divina aqui na tua vida profissional.
você encontrando um rumo, você encontrando direcionamento. O que me vem aqui é uma pessoa que ainda não se encontrou profissionalmente e que em 2026 vai entender o que ela veio fazer aqui, qual que é a missão dela profissional, né? Tem uma frase, era, se eu não me engano, um documentário, chamava assim, a pessoa é para o que nasce. Vocês vão descobrir o que vocês nasceram em 2026. E aí, ó, carreira vai deslanchar. Para quem for essa energia, a carreira vai dar uma deslanchada. Porque quando você está no lugar certo, na hora certa, né, fazendo aquilo para o qual você foi destinada, a espiritualidade não tem como não te apoiar. E aí é sucesso absoluto. Então, para quem está aqui no coletivo de câncer, muita possibilidade de sucesso, tá? E para algumas pessoas, essa possibilidade aqui de sucesso, essa energia toda, vem de algo do passado. Algo que vocês já fizeram anteriormente, mas que agora vocês vão dar uma repaginada, ou de alguém que você já trabalhou e que vai te dar uma mãozinha aí para que você consiga descortinar tudo isso, né? Trazer tudo isso para a tua vida, tá? Muito legal. Dinheiro. Dinheiro é essa casa aqui, ó. E ela tá separada de trabalho? Por quê? Algumas pessoas recebem, a única fonte de rendimento é o trabalho. Para algumas pessoas, tem aí outras fontes de renda, né? Então, a gente costuma colocar fora. Claro que elas se interligam, né? Todas, como eu falei, todas as casas aqui se interligam. Então, vamos falar de dinheiro. Dinheiro, vocês veem que é a energia do eremita, tá? A energia do eremita é uma energia de introspecção. Energia de você entender o que o dinheiro, qual a importância você dá para o dinheiro, qual espaço o dinheiro tem na tua vida, tá? Lembra que eu falei aqui da pessoa identificar profissionalmente a missão de vida, aquilo que ela veio fazer? Muitas vezes você tem uma posição muito boa profissionalmente. Quando eu falo muito boa, em termos da energia de troca financeira, você ganha muito bem, você é muito bem remunerado. E aí, mas você quer ser qualquer outra coisa, você está lá numa posição de liderança, topo de carreira, mas você está insatisfeito. E aí você pensa num processo de transição, né? Falar do trabalho que eu faço, né? Você está ali, você é diretor de uma empresa, mas você curte um tarô, você curte umas terapias holísticas, mas até que você, talvez você na carreira de taróloga ou de terapeuta holístico, você nunca vai ter essa remuneração, né? Talvez até tenha, existem casos, né, que a pessoa é muito bem remunerada, mas tem aí uma crença, né, de que, mas se eu mudar, eu adoro tarô, eu sinto que a minha missão na vida é tarô, mas se eu mudar, nunca vou ganhar o que eu ganho como diretora dessa empresa, né? E aí, você deixa de cumprir aquele destino para o qual você veio. E qual é a importância que o dinheiro está te dando, que você atribui ao dinheiro? Claro, gente, eu não sou aquele tipo de que acha, o dinheiro não tem a menor importância. Tem, porque os boletos chegam, né? Parece a cartinha do Harry, chamando ele para Hogwarts. As cartas vêm, os boletos aparecem. Então, assim, a gente precisa de conforto, a gente tem que comer bem, a gente tem que ter acesso a lazer de qualidade. Tudo isso tem um custo financeiro, a gente precisa ser bem remunerado, né? A gente vive num mundo capitalista.
A questão é o quanto você se sacrifica por causa do dinheiro. O quanto você não está sacrificando a sua vida, a sua sanidade por conta do dinheiro. O eremita fala muito disso. Olha para a importância que você está dando. E às vezes você para, pondera e fala assim, eu vou ficar aqui, porque realmente para mim é mais importante status, dinheiro, carreira, uma rede de benefícios do que qualquer outra coisa. E tudo bem. Não tem o menor problema. Desde que seja algo que você olhou para dentro de você e você identificou. O eremita na casa de dinheiro pede isso. Que as suas questões com dinheiro sejam vistas do ponto de vista do valor que você atribui a ele. Tá? Então, e também que você faça uma análise, né, para este ano. No que você vai gastar seu dinheiro? Onde você vai investir, né? Mas que seja sempre, né, voltado para dentro. Então, vamos pensar aqui numa situação. Você quer fazer uma viagem que demanda um investimento, né, demanda um dinheirinho aqui. No que essa viagem vai me ajudar? Quanto eu vou crescer internamente, né? Vale esse investimento? É esse tipo de análise que o eremita tem que fazer, tá? É isso. Vamos falar de relacionamentos para quem está aqui no coletivo de Câncer. Vejo um período extremamente propícios para relacionamentos firmes, fortes. Algumas pessoas, né, terminam relacionamentos e começam já, termina e começa. Assim, ato contínuo. Sabe aquelas pessoas que emendam um relacionamento no outro? Mas aqui tem uma emenda de relacionamento, mas é para uma coisa tão forte, tão significativa, né? Que é como se você não conseguisse não emendar um relacionamento no outro, dada a força desse encontro, tá? Vocês vêm com a carta Arcano do Mundo e Arcano da Imperatriz. O mundo, ele fala de conclusões de ciclos, por isso falei de términos de relacionamento, tá? Mas sabe quando você vive tudo o que você precisa viver num relacionamento? Vamos sempre com exemplos. Conheci uma pessoa, a gente passou aquele processo de paquera, namoramos, ficamos noivos, casamos, né? Tivemos filhos. Num dado momento, percebemos que as nossas energias, nosso amor acabou, né? A nossa visão de mundo está diferente, nossos caminhos não são mais os mesmos. Passa por um processo de divórcio. Um divórcio amigável, amistoso, né? Sem mágoa, sem ressentimento, porque vocês identificam que tudo o que precisava ser visto, vivido, aprendido, todas as etapas foram vividas. Esse é o Arcano do Mundo, tá? Claro, não dá para falar que seja assim tudo tão tranquilo e sereno. Quem passa por um divórcio sabe que tem ali, por mais que você queira, sempre tem alguns ajustes, né? Porque ninguém chega numa situação de divórcio sem passar por algum dissabor. Então, a gente quer falar, quer revisitar, quer discutir, né? Então, sempre passa. Mas, e quando sai o mundo, não quer dizer que tudo é perfeito. Não. Lembra aquilo que eu sempre falo do mundo. Você passa por todos os aprendizados. Então, um dos aprendizados do mundo é, inclusive, você ressignificar
atribuir um novo valor, um novo significado para uma situação que foi vivida. E aí você toma essa atitude, você escolhe essa atitude. E aí você tem esse processo aqui de encerrar um ciclo tendo o aprendizado necessário. E esse término de ciclo te projeta para um novo início. Um início extremamente abundante, amoroso, fértil, saudável, equilibrado, sabe? A palavra que me vem é de muita criatividade. E aqui eu posso estar falando com quem vai ter um filho em 2026, tá? Claro, gente, por favor, são muitas energias. Eu posso estar falando com uma única pessoa, mas a Imperatriz, ela tem essa energia. Um dos significados da carta é, sim, a maternidade. Então, posso estar falando com alguém que vai se relacionar com alguém e que terão um filho, tá? Ao longo de 2026. Ou, ainda que seja para 2027, mas vai receber a notícia da gravidez esse ano, tá? Mas vejo, para relacionamento, uma energia extremamente positiva, porque mundo, Imperatriz e a temperança também triangulando aqui, é uma energia muito poderosa, tá? Energia de amorosidade, de equilíbrio, de segurança, de estabilidade emocional, sabe? Não é aquele relacionamento que você fica inseguro, que você tem medo, né? Que você não sabe como a pessoa está se comportando e você fica com meias palavras. Não, é um relacionamento sólido, estruturado, né? É uma energia muito boa, tá? Lembrando, tem sim uma energia para a maternidade. Se você não quer ter filho, se protege, tá? Agora, vida social, gente. Vida social, energia do eu ia falar imperador. Imperador, energia boa, né? Energia que mostra aí você no comando da tua vida, direcionando as coisas, ditando as regras, como se você fosse o rei do camarote, entendeu? Aquele que fala assim, gente, tô aqui organizando um evento, você convida, você faz, você acontece, é você comandando não apenas a tua vida social, mas meio que ditando regras, sabe? Comandando a galera, como se você fosse aquela pessoa que estivesse ali recepcionando todo mundo, né? Uma pessoa que está no comando da situação, tá? Um grande promoter, é isso, tá? Vida agitada, assim, né? Olha uma coisa que eu percebi aqui. Gente, eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe. O imperador está sentado meio que no planeta Terra. E vejam, olha que interessante. Aqui a imperatriz, ela está gestando o planeta Terra. Está grávida do planeta Terra. Aqui ele está sentado no planeta Terra. Ou seja, ele está realmente dominando. Posso estar falando com pessoas que ao longo de 2026 farão algumas viagens, inclusive viagens internacionais, tá? É você assumindo uma posição de destaque em vida social, na vida social, tá? Vou dar um exemplo aqui muito pessoal. Tem uma pessoa da minha família que tem um cargo muito bom e que está tem uma outra atividade aí, né? Nem é como complemento de renda, mas é uma atividade que está gostando muito, que é ser DJ. Está se realizando nisso. E como DJ, você vê as postagens dele, ele está feliz da vida. Ele está ali, ó, sentado no mundo. Tá? Então,
É sobre isso, tá? Tem mais uma coisa aqui. Percebam que ele tá com uma peça de peão, peça de xadrez aqui na mão. Lembra que eu falei, é você ditando as regras? É isso mesmo, tá? É você comandando ali, ó, o tabuleiro. Ou seja, é você que vai estar, você vai estar com tudo em termos de vida social. Contratos. Contrato, gente, é tudo aquilo que a gente assina, tudo que a gente põe o nosso nome. Tô dando a mesma explicação em todos os signos, desde o micro até o macro, desde algo que você assina que você teoricamente não atribui tanta importância, né? Coloca na conta do mínimo, do micro, que é academia, né? Streaming, serviço de telefonia, até compra e venda de imóvel, aí já para um macro do macro, tá? Vocês vêm com a carta do diabo. E a carta do diabo é aquela carta que tem uma energia da vantagem, sabe? Aquela energia de manipulação, aquela energia de que você quer levar vantagem em tudo, sabe? Sabe aquele contrato que só você quer ganhar? Tem essa energia aqui. Sai fora disso. Às vezes a gente quer tirar o máximo proveito de uma situação. E a gente percebe que tudo é um equilíbrio, né? Percebam, vocês têm energia aqui, ó, principal da temperança. A energia da temperança, ela é meio que contrária a essa aqui. Então percebam, não dá pra gente levar vantagem em tudo. Não dá para que a gente queira que só a gente ganhe. É preciso de um equilíbrio. Claro, a gente sempre vai procurar minimizar os nossos prejuízos. Sem sombra de dúvida, isso é válido, isso é permitido, isso é sábio, inclusive. A questão é quando a gente quer ficar só com o nosso lucro e o outro só com prejuízo. Isso não é possível. Essa não é uma troca justa. O universo não olha com bons olhos isso não, tá? Então, saiam dessa energia aqui de manipulação, de ganho a todo custo, aquela ambição desmedida, sabe? Aquela falta de escrúpulo. Sabe aqueles contratos que se você olha assim, tem sempre algo por baixo dos panos, tem sempre algo de ilícito, algo de errado. Tudo isso tem a ver com essa energia do diabo. Saia fora disso. Porque o que a gente vive, né, é o reflexo do passado. Então, para você não colher o efeito disso daqui lá na frente, você já se antecipa e fala, cara, eu tenho na minha energia central de 2026 a temperança. Por que eu vou dar margem para essa energia tão densa aqui e trazer isso para minha vida? De jeito nenhum, tá? Agora, é um alerta para o signo de Câncer. Com qual arcano vocês saem? Com o louco. Louco, ele tem uma energia aqui, gente, é só o lado sombra, tá? Aqui não tem barriga me dói. Porque é um alerta, tá? O louco, ele vem me falar muito fortemente para que vocês observem a tendência a uma certa irresponsabilidade, a uma falta de planejamento, a vocês simplesmente tocarem o louco, meter o louco mesmo e sair desembestadamente fazendo as coisas. Não pode. Não é. Essa energia, ela é muito... ela dá margem para a construção de um karma muito, muito pesado. E aí quando você pega, né, o louco com o diabo, olha, você é irresponsável, né? Ainda dando margem para essa energia aqui de contratos, a tendência para dar errado é muito ruim, tá? Então, assim, muito cuidado com algo que vocês estão começando
e que vocês não estão olhando o terreno em que vocês estão pisando. Muito cuidado quando você se joga numa situação, num trabalho novo, num relacionamento novo, sem que vocês colham as informações devidas. Cuidado com tudo que você se lança sem planejamento. Essa energia está muito presente aqui, tá? Então, muito, mas muito cuidado, tá? E aí, por outro lado, se vocês têm essa energia aqui, né? Do lobo, o universo também te brinda. Aqui é só o lado luz, com a energia do sol, que mostra que se vocês trabalharem muito direitinho, estiverem muito atentos a essa energia aqui de responsabilidade, a essa energia de manipulação, de ambição desmedida, de falta de controle, de querer ganhar muito dinheiro em cima dos outros. Se vocês estiverem atentos, né, a essas tendências e vocês trabalharem, né, para equilibrar essas energias, o universo vem falar para vocês que vocês terão força, vitalidade, clareza para identificar esses processos e conduzir essas mudanças, né? Porque tem hora que a gente passa por uma situação, né? Vamos lá. Tem hora que a gente é uma proposta, mas tão tentadora, que a gente não consegue perceber o efeito disso, quanto a gente, né, tá vendendo a alma pro diabo. Aí você fala assim, gente, mas era um negócio da China. E aí, o que eu tenho para falar, né? Toda vez que alguém quebra a cara, é porque quer levar vantagem. Mas se você tá esperto, tá esperta, o universo te dá clareza para você identificar essas situações aqui, essas roubadas que você está prestes a encarar, entendeu? Então, assim, faz tudo direitinho, que a própria espiritualidade vai te direcionar, vai te dar clareza para que você tome as melhores decisões. Não deixa a ambição te dominar, tá? Qual conselho que vem para vocês? Conselhaço. Vocês vêm com conselho? A Torre. Talvez, para alguns aqui, né? 2026 seja um ano de términos e rupturas. E aqui, quando eu falo término, talvez não seja esse término que eu falei aqui, de ciclos que se encerram com tranquilidade, com aprendizados. Não, aquele término de quebrar com tudo, né? De você cair, tá andando com a imagem que me vem, né, para falar para vocês, sabe aquela perna de palhaço que a gente sobe? É tomar um tombo daquilo, se tabacar no chão. Para algumas pessoas é essa energia. Não tenham medo, tá? E esse conselho aqui conversa diretamente com esse diabo. Então, assim, não tenham medo dos processos de ruptura, dos términos, dos cortes que vocês precisam fazer, porque tudo isso é necessário para que a vida de vocês entre num processo de equilíbrio, processo de cura, que vocês temperem as energias. Lembrando, a carta da Torre é uma carta desafiadora, uma energia, né, difícil de lidar, sem sombra de dúvidas. Mas a Torre, quando vem, primeiro que a Torre é o dedo de Deus, né? Então é como se Deus falasse assim, meu amor, não dá mais pra segurar. Explode o coração. E aí a coisa desanda. Mas só vai cair o que não é sólido. Se você tem uma boa estrutura familiar, se você tem uma boa estrutura profissional, se você construiu um nome no mercado,
se você tem um relacionamento sólido, você está aqui, ó, na vida social, bem garantido, sabendo onde você, o que você quer da tua vida profissional, o que vai agregar a tua vida uma vida social ativa, essa torre não te abala, porque você sabe quem você é. Então, um conselho aqui, saiba quem você é, para nos momentos de uma determinada dificuldade, você não se perder. A espiritualidade está atuando na tua vida fortemente em 2026. Não se perca. Tem muita coisa boa para acontecer. A questão é que você precisa identificar padrões de ambição e transformar. Certo? É isso. Desafios, sim. Vitórias também. Tá bom? Vou ficando por aqui. Cancerianos, espero que vocês tenham gostado. Desejo um 2026 de muita felicidade. A gente se encontra por aí em outras leituras. Beijo enorme. Tchau, tchau.